continuar falando desse aspecto da contabilidade na sua visão histórica e enfatizando nesse momento a questão do capitalismo, né? Há muitos autores que debatem esse tema, discutem qual é a relação entre contabilidade e capitalismo, da mesma forma que há uma enorme quantidade de profissionais que sequer identificam um eventual ponto de conexão entre esses dois elementos, né? Mas eu gostaria de chamar a atenção a uma socióloga, sobrenome Chiapello. Ela fez um artigo muito interessante e ela discute exatamente as evidências que nos levam a entender a relação entre contabilidade e capitalismo. Muito apoiada numa reflexão de Sombart, que tem um argumento de que as partidas dobradas, né, então visão de débito e crédito como conhecemos e usamos hoje, né, as partidas dobradas têm uma associação direta, né, e são um elemento essencial para a configuração do capitalismo que conhecemos hoje. Então isso é de enorme importância para o estudo e entendimento da contabilidade e da forma como a contabilidade se configura atualmente, né? Então, se nós formos olhar o argumento de Sombart, ele imagina 5 visões, 5 estágios para esse desenvolvimento, né? Então, primeiro, o aparecimento das contas. Que se a gente imaginar bem, contabilidade e contas são integradas, né? São uma visão integrada, que coloca ordem nos registros. Então as contas são fundamentais, é um estágio importante. Depois a visão das partidas dobradas, que ligam os registros, conectam esses dois registros de entrada de recursos e de aplicação de recursos. O terceiro estágio é justamente as contas de capital e as contas de resultados, né? Que fecham, que dão a chance de você fechar o balanço. O quarto estágio abordado por Sombart é o fechamento das contas e elaboração do balanço, propriamente dito. E o quinto estágio é justamente a maturidade das partidas dobradas, que tem seu uso desenvolvido para elementos mais complexos como conhecemos hoje. E o curioso é que no seu argumento, Sombart coloca que a contabilidade influencia sim o capitalismo e é o elemento essencial para o capitalismo em função de 5 elementos, né? Quais são esses elementos? Então, primeiro, contas, são ordem e clareza dos eventos. Depois, a capacidade de acumulação na conta capital dá chance de que os interessados percebam aumentos de capital. Então, isso está extremamente conectado na visão dele ao conceito de capitalismo. O terceiro ponto aqui de que mostra essa influência é justamente a codificação do mundo dos negócios em números. Então, a gente imagina que é possível ser feita essa codificação, que antes não acontecia. O quarto elemento justamente são as partidas dobradas, que acabam criando um sistema de conceitos. A lógica de capital não existia até então. Então a gente deve pensar nesse argumento, né? Quer dizer, é um processo evolutivo, naturalmente. E o quinto é justamente a separação entre os negócios e seus proprietários. É importante frisar aqui que quando Chiapello desenvolve o seu estudo com base em muitos autores, que não cabe aqui, pois esse curso tem uma característica mais exploratória, mais introdutória, mas é importante a gente frisar isso, quer dizer, quando ela se debruça sobre Sombart, ela vê uma certa coerência nos seus argumentos, mesmo identificando que eles não são assim, conclusivos, porque há uma grande quantidade de outros cientistas, de outros escritores, de outros pesquisadores que confrontam essa visão. Então acho que é interessante pelo menos a gente plantar essa semente e sublinhar o fenômeno de que não apenas, como mencionamos anteriormente, a contabilidade esteve envolvida no desenvolvimento da escrita, no desenvolvimento da comunicação, no desenvolvimento da linguagem e nos próprios desenvolvimentos de sistemas numéricos, né, emprestando visões e consumindo visões. Na questão do capitalismo, que é uma das grandes invenções da nossa sociedade mais moderna, isso fica presente. A própria discussão desse argumento é um fenômeno importante para os estudiosos da contabilidade, para os estudiosos da economia e da sociologia, né, para os estudiosos que procuram entender como é que o nosso mundo desenvolveu os elementos que conhecemos hoje. Interessante dizer, aproveitando esse contexto, olhando a questão do capitalismo, é que com a presença de partidas dobradas no centro dessa reflexão, eu queria também aproveitar esse momento e fazer uma provocação, né, de que há outros estudiosos respeitados, como o caso de Yuri Giri, que em 86 publicou uma visão que já possuía
anteriormente, do início da década de 80, do final da década de 70, sobre as partidas triplas. Então, não sei se vocês já ouviram algo em relação às partidas triplas, mas se a gente pensar em partidas dobradas com a cabeça de um sistema computacional, nós vamos verificar que elas têm algumas limitações, considerando a capacidade computacional que temos hoje. Então, o Egiri colocou o Triple Entry Bookkeeping, ou seja, as partidas triplas de contabilidade, em 86, num artigo da The Accounting Review, que é um dos principais periódicos da nossa área internacional, das revistas científicas internacionais. E de certa forma, como esse, temos outros sistemas que foram propostos ao longo de diversos séculos, inclusive no século XX há uma certa, vamos dizer assim, floresce, né? No início do século XX, algumas preocupações com relação a sistemas alternativos ao sistema de contabilidade apoiado em partidas dobradas, né? E, por fim, eu queria trazer uma reflexão que foi desenvolvida por Basu e o Gregory Meyer, que em 2006 publicaram uma pesquisa muito interessante, enfatizando como, historicamente, os registros contábeis eles acabaram suprindo necessidades humanas básicas e fundamentais, né? E eles destacam especificamente a questão da expansão da nossa capacidade de memória, que é registro, e também pincelam a contribuição na expansão da capacidade de processamento, quando exploram o termo neuroaccounting, né? Neurocontabilidade. Há pesquisas que começaram a ser desenvolvidas nessa ideia, atrelando mais a visão mental, né, da nossa capacidade cerebral, biológica, tanto de armazenar informações e dados, quanto de processar dados e informações. E basta conversar com uma criança nos dias atuais para a gente saber o que significa a presença de Google, o que significa a presença de outros elementos de tecnologia computacional na vida, no dia a dia da nossa sociedade, né? Então há uma transição direta e a discussão desses dois autores ela é muito bem feita, explorando nitidamente essa questão de como os registros contábeis eles vêm para suprir uma necessidade humana. Então basta imaginar o seguinte: como é que nós conseguiríamos ter organizações comerciais ou empresas ou industriais, quer dizer, nos tamanhos que temos hoje, nos portes que temos hoje, lidando com volumes de transações como nós lidamos hoje, sem levar em consideração essa presença da contabilidade, mesmo apoiada em sistemas computacionais. E fica, portanto, a ideia de que a contabilidade ela é vista assim como uma linguagem dos negócios, independente do momento histórico que estivermos, né, independente de que negócio estivermos falando, mas ela é vista como uma linguagem de negócio. Para isso, não basta apenas conhecermos a terminologia dessa linguagem de negócio, mas a gente precisa conhecer também o negócio, né? E eu diria que nos tempos atuais é ainda mais importante fazermos esse salto do conhecimento da terminologia dessa linguagem, que basicamente são aspectos de regulação, as regras, as normas, os princípios, etc., e darmos o salto para conhecimento dos negócios propriamente dito. Então, quando a gente ouve a expressão de que a contabilidade cada vez mais ela tem um cacoete subjetivo, o que a gente está entendendo aí é justamente o seguinte: essa subjetividade ela reside na capacidade de entender os negócios, de criar novos negócios, de apoiar exatamente a execução do negócio, que é o que acontecia lá atrás, que é o que acontecia nos primórdios da existência da contabilidade, como a gente viu nesse curso, né? E além disso, o último ponto é que a contabilidade também ela tem um papel de alicerce de confiança, né? A integridade dos registros. Então, cada vez mais é importante a sociedade depositar essa confiança na contabilidade, porque ela sim é um canal, voltando a dizer, é uma ciência social aplicada, ela tem uma responsabilidade social muito grande, é o canal para que essa comunicação seja feita, para que apoie decisões de uma maneira mais correta, né? Então, além de linguagem de negócios, com essas duas dimensões que eu mencionei, a contabilidade como alicerce de confiança das transações e das relações sociais, né, que repousa na integridade dos seus registros.